Dando sequência à segunda parte do minicurso da Semacit, que fala da transição energética para uma economia de baixo carbono, destaca-se a importância do hidrogênio. Na primeira parte, na primeira aula, terminamos mostrando a ocorrência do hidrogênio, né, que seria o elemento mais abundante do universo. 99% da energia do universo é proveniente do hidrogênio. Nessa segunda parte, iniciamos tentando responder essa pergunta, né? E no planeta Terra, temos a molécula H2, ou seja, o hidrogênio na fórmula molecular, aquele formato que existe muito no universo, existe na Terra? Não. Né? Na Terra nós não temos o gás hidrogênio, né, na forma H2. Então a gente falaremos das fontes de hidrogênio na Terra, as fontes que contêm o elemento químico hidrogênio, mas não como H2, não como uma molécula do gás de fórmula H2. Então, o hidrogênio, elemento químico, e isso tem um valor enorme, porque o elemento químico hidrogênio é combustível, ele aparece, por exemplo, no petróleo, no gás natural e no carvão. Lembrando que o hidrocarboneto mais simples, o metano, CH4, contém hidrogênio na fórmula, portanto, é um combustível. Mas também o hidrogênio aparece no etanol, né? Recordando a fórmula do etanol é C2H6O, fórmula molecular do álcool. O que importa é que o álcool tem hidrogênio na fórmula. A outra fonte de hidrogênio é o mar, né? Aqui não estou me importando com a plataforma de petróleo, mas com a imagem do mar. A água, né? HOH, ela tem hidrogênio na fórmula. Então, dessas fontes de hidrogênio, o petróleo, o gás natural e a água, é que será retirado o hidrogênio, serão os usos do hidrogênio na Terra. Muito importante lembrar, né, que a fotossíntese ocorre, né, a partir da absorção da energia solar, da energia do Sol, e a mágica que os vegetais fazem é transformar o CO2 e a água, mais precisamente 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água, liberar oxigênio e o que importa para esse minicurso, formar os carboidratos, no caso a glicose, que vai ser uma fórmula com 12 hidrogênios. Então perceba que a fotossíntese tem essa função de hidrogenar as cadeias de carbono. Então é sim uma fonte de hidrogênio. E aqui essa imagem da cana-de-açúcar, riqueza energética do Brasil. Então passamos a chamar os compostos de hidrogênio de cachos de hidrogênio. Aqui eu fiz uma analogia com um cacho de uva, né? Mas perceba que quando a fotossíntese produz glicose, lembrando, né, na fórmula da glicose temos 12 hidrogênios, a glicose e os derivados da glicose, por exemplo, a frutose, açúcar presente nas frutas, serão cachos de hidrogênio, aprendi com um professor a chamar assim. Os compostos que têm hidrogênio, e recordando, a glicose é um deles, o etanol é outro da cana-de-açúcar, aqui essa imagem de um cacho de uvas tem também hidrogênio, e em resumo, importante isso, a fotossíntese é uma máquina de hidrogênio, de acrescentar hidrogênio nos esqueletos de carbono, aqui de novo a glicose. Perceba que aqui, da direita para a esquerda, nesse sentido, seria a fotossíntese. Então, a fotossíntese, já mostramos, o CO2 e a água produz glicose e oxigênio. No sentido esquerda-direita, daqui para cá, é o que ocorre dentro da célula. Então, o 1, né, no sentido 1, direita-esquerda, é fotossíntese, e o 2, esquerda-direita, seria a respiração celular. E o 1, né, ou seja, de novo, o direita-esquerda, no sentido 1, os vegetais absorvem energia do Sol. A energia vai ficar guardada num composto de hidrogênio chamado glicose, que tem, já falamos, 12 hidrogênios, por isso uma riqueza de energia na glicose. No sentido 2, essa glicose libera CO2, água e energia. Então, no sentido 2, que é o esquerda-direita, a glicose, ao ser transformada em CO2 e água, ela libera energia. Então, em resumo, os compostos de hidrogênio, estou insistindo com a glicose, são um guardado de energia, são um estoque de energia na forma de hidrogênio. Importante falar de algumas propriedades do hidrogênio.
Aqui as duas principais, o fato de que ele tem uma massa volumétrica muito pequena, se chama isso de densidade volumétrica, e ele é um gás, tem esse fator de compressibilidade, se estuda isso na físico-química. De forma simples, para quem não é da química, não é da físico-química, esse fator de compressibilidade, quando ele é maior que 1, é o caso do hidrogênio, isso expressa que ele terá difícil compressão. Então é muito difícil se pensar em cilindros de hidrogênio. Falando da produção de hidrogênio na Terra, né, nós vamos falar desses tipos de produção, mas o destaque inicial de que a obtenção do hidrogênio pelo processo de reforma é 80% do hidrogênio produzido hoje na Terra. Aqui as rotas de produção de hidrogênio, mostrando que, enfim, se deseja chegar sempre a ele, mas tem todos esses caminhos possíveis. Um dos caminhos, a gente vai falar da reforma, é usar o carvão, o petróleo ou o gás natural, os combustíveis fósseis. Lembram? Falei que na primeira parte da aula que eles são 80% da energia na Terra e, por coincidência, também um outro 80%, eles são hoje responsáveis por 80% da produção de hidrogênio. Pois bem, esses combustíveis fósseis na refinaria, eles como hidrocarbonetos são primeiro transformados no gás de síntese e depois em hidrogênio. Qual é o problema desse caminho que dos combustíveis fósseis chega no hidrogênio? Como os combustíveis fósseis têm carvão, esse processo de obtenção do hidrogênio por reforma vai gerar CO2. Os outros processos, seriam as energias alternativas, têm caminhos aqui com uma menor emissão de CO2 e alguns sem emissão de CO2, a exemplo da solar, da eólica e da própria hidrelétrica, que o Brasil é rico. Especificamente o processo de reforma, ele pode ser endotérmico ou exotérmico, é sempre um processo catalítico e pode partir de um combustível líquido, sólido ou gasoso, mas claro, o objetivo dele é chegar sempre no hidrogênio. Mostrando isso em termos de reação, né, essa é a reação mais simples, em que a partir do metano, reagindo metano com vapor d'água, se produz CO2 e se produz hidrogênio. O valor disso produz hidrogênio, defeito disso produz CO2. Então, em resumo, os métodos de produção de hidrogênio a partir da reforma, né, eles têm o defeito de que, apesar de produzirem hidrogênio, perceba que todos produzem hidrogênio, isso é a vantagem, eles têm o defeito de emitir CO2. Mas o processo de reforma do gás natural é o mais utilizado mundialmente e outros gases e combustíveis podem passar pelo processo de reforma para obter hidrogênio, mas sempre com o defeito de emitir o CO2. No entanto, quando se usa, por exemplo, o etanol, que o Brasil é rico, mostrei naquela imagem da fotossíntese de um canavial. Como o etanol foi obtido pela fotossíntese, se fizermos a reforma do etanol, o CO2 emitido foi o que a fotossíntese captou. Então, vantagens de se fazer a reforma, no caso brasileiro, usando-se o etanol. O etanol é derivado da biomassa, e, portanto, da fotossíntese, e aí vai ser uma fonte neutra de CO2. Pode ser produzido a partir de grande variedade de biomassas, pode chegar ao etanol num processo fermentativo por diferentes biomassas. Acrescenta-se o conceito de biorefinaria, e aí uma biorefinaria pode ser baseada da cana-de-açúcar. O Brasil tem como desenvolver essas biorrefinarias. E o principal, isso é importante a nível de processo industrial, a nível de um produto novo, a infraestrutura de produção e distribuição do etanol já está, esse bem aqui é até tímido, já está plenamente estabelecido em países como Brasil e Estados Unidos. Os processos de produção de hidrogênio incluem também a eletrólise da água, e esses grandes aparelhos aqui seriam os eletrolisadores. Os processos de produção de hidrogênio a partir da eletrólise, em resumo, partem da água e chegam no hidrogênio. E perceba que a água está num patamar de energia menor e ocorre uma subida nesse nível de energia para chegar do hidrogênio. Então, na verdade, a eletrólise ela consome energia, né, para formar o hidrogênio.
é o que a gente mostra nesse gráfico aí. A energia final dos produtos, o hidrogênio e o oxigênio, é maior que a energia inicial, que era a própria água. Aqui mostramos que pode-se obter, pode-se produzir hidrogênio a partir de várias biomassas, que são vegetais. Eu não desejo detalhar isso aqui, a gente vê isso num outro curso, num próximo curso mais detalhado, do fato que todas essas biomassas, por processos bioquímicos ou por processos termoquímicos, podem levar, enfim, ao hidrogênio. E no futuro, isso é objeto de pesquisa no mundo inteiro hoje, pretende-se que tenhamos o hidrogênio obtido através da ação bioquímica, organismos vivos, bactérias e principalmente muitas pesquisas com algas, visando a que essas bactérias, essas algas façam essa mágica aqui, que a gente, humanos, não sabemos fazer, de transformar a água em hidrogênio e oxigênio, usando a luz solar, mas claro, quem faz isso? Essas tais microalgas. E a gente diz, na bioquímica, isso seria a ação de enzimas hidrogenase, mais uma obtenção de hidrogênio a partir de algas. Aqui uma rápida visão de uma comparação de custos e aspectos e impactos ambientais importantes. Perceba que, de um lado aqui, a energia solar fotovoltaica e a eólica, elas estão nessa extremidade, em que você tem um maior custo do hidrogênio. No entanto, as energias solar e fotovoltaica teriam um menor impacto ambiental. Na outra extremidade, a obtenção do hidrogênio a partir de gaseificação da biomassa, e na reforma a vapor, você teria grandes impactos ambientais, porque aqui emite-se CO2. No entanto, essas formas de obter hidrogênio, que são emissoras de CO2, elas apresentam menor custo. Enfim, onde tem o melhor aspecto ambiental tem custo elevado. Onde tem menor custo tem um impacto ambiental grande, eis o conflito desses dois tipos aí. Termino destacando as células a combustível, que seria um sistema de microenergia com o objetivo de produzir um tipo de energia confiável, independente, de alta qualidade, renovável e, o principal, não poluente. A célula combustível, ao contrário do que o nome indica, não envolve combustão, importante esse destaque. É apenas um dispositivo eletroquímico que combina o hidrogênio, por isso estamos estudando, com o oxigênio. E nessa combinação de oxigênio e hidrogênio, produz-se eletricidade e água. A célula unitária consiste em 2 eletrodos porosos, cuja composição depende do tipo de célula, separadas por um eletrólito. Daí o conceito de pilha, E o importante, conectados por meio de um circuito externo de elétrons, que pode, por exemplo, mover um motor elétrico. Os eletrodos são expostos a um fluxo de gás para suprir os reagentes, o combustível e o oxidante, e mostramos esse esquema em mais detalhe nessa figura. Lembrando que esse instrumento, essa célula combustível, foi descoberta originalmente em 1839 por Sir Robert Groove, E, em resumo, o que seria essa célula combustível nessa figura grande, tentando explicá-la em detalhes? Temos um lado em que temos o anodo, recordando, para quem já estudou eletroquímica, o anodo é onde ocorre a oxidação. Olhando para cá, a oxidação, qual é o detalhe? Essa liberação de elétrons. Temos uma seta aqui expressando a reação. O que essa reação está nos dizendo? Que H2 se transforma em 2 íons H+, e o principal, liberação de 2 elétrons. Por que falei principal? Esses 2 elétrons vão passear por um circuito externo aqui, Perceba esse Ezinho com menos em cima? Aqui seria o circuito em que os elétrons passam por fora desse aparato. Então, esse 2H+, mais 2 elétrons, os 2H+, passam por esse meio aqui, que vai ser a membrana, também chamada PEM, Esses 2H+, fluem por esse meio esse instrumento chamado célula combustível, e os elétrons passam por fora, gerando uma corrente elétrica, e isso pode mover um motor elétrico. Pois bem, os elétrons vão para o outro lado. E no outro lado, perceba que tem 2 elétrons, que seriam esses mesmos 2 elétrons do lado de cá, esses 2 elétrons do lado de lá, no catodo.
eles são recebidos pelo H+, o H+ passou por essa membrana porosa e encontra os elétrons do lado de lá. O encontro dos dois H+ e dois elétrons e do oxigênio, que é absorvido do outro lado, esse encontro triplo O2, H+ e dois elétrons gera água do outro lado. O que importa muito em tudo isso, nessa imagem? O fluxo externo de elétrons. Então, na verdade, temos a geração, a possibilidade de movimentarmos o motor elétrico por conta desse fluxo externo de elétrons. São introduzidos nessa pilha combustível hidrogênio de um lado e oxigênio do outro. E, no final das contas, obtém-se água. Isso é a vantagem desse processo. Aqui um resumo de como isso funciona, de outra forma, mais simples, essa imagem. A entrada de H2 de um lado, vimos antes que o H2 libera elétrons que passa pelo circuito externo. Do outro lado, esses dois elétrons vão se encontrar com os dois H+, que passaram por esse eletrólito, e temos aquele encontro que citamos anteriormente com formação de água. Em português, importa-se destacar que o hidrogênio gasoso, é o combustível, penetra na estrutura porosa do anodo, dissolve-se no eletrólito e reage nos sítios ativos da superfície do eletrodo, liberando elétrons, que são esses que passam pelo processo, pelo circuito externo, e formando prótons que passam por essa membrana para ir para o outro lado. Os elétrons liberados, esses, o que ocorre com eles? Na oxidação do hidrogênio, chegam ao cátodo por meio do circuito externo, esse caminho, né, que já destaquei, e lá do outro lado vão participar da reação de redução do oxigênio formando água. Os prótons formados no anodo, esses que são liberados aqui, são transportados ao cátodo por meio desse eletrólito. E o produto da reação global, a água, isso é vantagem porque não libera CO2. Destaco, no Brasil está ocorrendo o desenvolvimento de um projeto na Universidade de Campinas que pretende gerar a possibilidade para o Brasil de ter um carro elétrico movido a etanol. Né? Na verdade, o etanol sofrerá, né, essa reação dentro da célula combustível e a partir do etanol, lembrando o etanol tem fórmula C2H6O, então esses hidrogênios do etanol podem ser gerados num aparato chamado célula combustível e aí vai ocorrer exatamente essa reação. Mas o detalhe de sempre, esses elétrons passando pelo circuito externo podem mover o motor de um carro elétrico. Então, a rigor, melhorando esse enunciado aqui, que diz na notícia, né, que um carro elétrico movido a etanol, entenda que o etanol não sofrerá combustão. Do etanol será obtido hidrogênio, isso a gente diz no próprio carro, né? Então o etanol vai liberar hidrogênio, que vai fazer funcionar uma célula a combustível a hidrogênio, e esses elétrons que fluem pelo circuito externo, como já explicamos, serão esses elétrons que vão mover o motor elétrico do carro. Então o carro tem um motor elétrico e coloca etanol num tanque, e esse etanol gera hidrogênio que numa pilha combustível faz funcionar o motor elétrico do carro. Termino aqui mostrando esse gráfico em que essas siglas aqui expressam os custos, né, da energia eólica, os custos do hidrogênio a partir de energia eólica, de solar, em vários países do mundo, e pasmem, né, muito importante, nós brasileiros sabemos disso, isso é um instituto alemão, né, ele mostra que o Brasil terá a possibilidade de até 2050 ter, ouçam com calma, eu vou falar com calma, o menor custo de produção de hidrogênio verde até 2050. Isso nos coloca numa vanguarda energética, numa vanguarda de energia renovável, numa vanguarda de transição energética. Destaquei e vou enviar para os senhores isso em PDF, alguns vídeos e links de estudo, de interesse, e termino agradecendo a todos e me colocando à disposição
de dúvidas, não só no meu e-mail institucional, mas também no meu WhatsApp. Lembrando que esse curso eu estou fazendo no MEC, o curso de hidrogênio, o MEC, Ministério da Educação e Cultura Brasileiro, em convênio com o Ministério da Educação e Cultura do Alemão, que tem essas iniciais em alemão, né? E MEC e GIS, os dois ministérios da educação de Brasil e Alemanha, estão capacitando professores, eu estou entre eles, e a gente com compromisso de divulgar no Brasil, de treinar alunos, enfim. Deixo essa mensagem com enorme satisfação no sentido de incentivar os alunos do FRJ a minimamente e depois talvez mais aprofundadamente se capacitarem em energias renováveis, em transição energética e especificamente no hidrogênio, que é peça-chave nessa transição energética. Espero ter sido útil. Obrigado.